Olá, jovens! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Física do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Deixa eu me apresentar para vocês, sou nova por aqui, meu nome é professora Deise e estarei com vocês junto com mais dois professores aí na disciplina de Física. Vamos lá saber quem são os professores? Olha só, se liga ali. Nós vamos ter, pessoal, para a disciplina de Física, professor Décio Gomes, ok? Professor licenciado em Física, meu colega de mestrado também. Eu ali no meio, como vocês podem ver, professora Deise Lima, tá bom? Também licenciado em Física e mestre. E também nós temos o professor Mac Franco, também licenciado em Física e também meu colega de mestrado, ok, pessoal? Então, foca aqui em mim. Olha só, esse é o nosso trio da Física para a Física do terceiro ano, tudo bem? Professora Deise, o que nós vimos na Física lá do primeiro e do segundo ano? Pessoal, lá na Física do primeiro ano, vocês lembram? Estudamos mecânica. Mecânica estuda movimento. Movimento é estudado na cinemática, na dinâmica e na estática, ok? E lá no segundo ano, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos todos os fenômenos relacionados ao calor, certo? Também vimos fenômenos relacionados à ótica, ok? E vimos muitas outras coisas. E aqui no terceiro ano, pessoal, vamos lá começar? Olha só. No terceiro ano, na nossa primeira unidade, nós vamos estudar a eletrostática e também a física moderna, ok? Pessoal, competências aí para o nosso terceiro ano estudando esses conteúdos. Apropriar-se de conhecimento de física para, em situações problema, intervir, avaliar ou planejar intervenções científico-pedagógico, ok? Padronizar o uso adequado de códigos de comunicação oral, escrita no acesso à linguagem científica de física. E também, galerinha, compreender a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura humana contemporânea. E temos mais aqui. Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos. Também temos aqui inserir conhecimento de física em harmonia com outras áreas do saber. E também aqui, ó, destacar a física como imprescindível na produção e na evolução do conhecimento científico. Ok, pessoal? Todas essas competências aqui no nosso terceiro ano. E habilidades. Conhecer os cientistas que contribuíram na evolução dos conteúdos de eletricidade. Pessoal, olha só, aqui no nosso terceiro ano, a gente estuda basicamente a eletrostática, ok? E a eletrostática, ela está dentro de onde? No terceiro ano, o nosso objeto de estudo, além da física moderna, é também o eletromagnetismo, ok? Lá na física, quando a gente estuda eletromagnetismo, nós vamos estudar todos os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo, ok? E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um bate-papo falando dos principais nomes aí da eletricidade e do magnetismo e também vamos ver, pessoal, a associação entre eletricidade e magnetismo e também estudar os fenômenos e relacionar a uma coisa só. Então hoje nosso papo é bem filosófico, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então hoje nós vamos estudar a história da eletricidade, ok? E hoje nós vamos começar pelo conceito e divisão também dos conteúdos, para que nós saibamos o que nós vamos estudar ao longo das nossas 3 unidades aqui no terceiro ano, ok? Pessoal, vamos lá, olha só. Agora nós vamos ver uma simulação de introdução aos conteúdos de eletricidade, ok? E aí, pessoal, estamos aqui para iniciar o conteúdo de eletricidade. E para isso viemos no Laboratório de Máquinas Elétricas do Instituto Federal de Rondônia, aqui na Rua Calama, né? E estamos aqui exatamente para mostrar um pouquinho sobre essas máquinas, que é o conteúdo que nós iremos falar, né? Nós temos uma divisão desse conteúdo, né, Décio?
Justamente essa divisão, eletricidade é uma parte da física que estuda os fenômenos elétricos, e nessa divisão nós temos a eletrostática. A eletrostática estuda a parte estática, a parte da carga elétrica dos elementos, né, que nós temos dos átomos, dos corpos, mas em repouso. Temos a eletrodinâmica. A eletrodinâmica é quando essas cargas elétricas elas estão em movimento. Então, quando produzem movimento, na verdade, a partir daí o dinamismo, a dinâmica é que vai fazer a produção das máquinas elétricas, na verdade. E o eletromagnetismo, aonde se junta os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Exatamente. E para falar sobre isso, nós temos que falar de quê? Do átomo. No átomo, lógico, o modelo planetário, né, que é prótons e nêutrons lá no núcleo e o elétron girando. Lógico que nós temos modelos mais avançados, mas vamos utilizar esse. Então vocês vão acompanhar aí uma simulação mostrando. Então vocês percebam aí que no átomo nós temos o núcleo e o elétron girando ao redor desse núcleo. Mas isso quando nós falamos aí somente dos elétrons livres. Agora, aí vamos nos ater mais a esse conteúdo, exatamente a passagem de corrente, exatamente metais, não é isso, Décio? Justamente. Inclusive, esses elétrons são chamados elétrons livres que ocorrem no grupo de metais, dos átomos que tem os metais, faz com que esses se movimentam devido a uma tensão, um campo elétrico, na verdade, né, que vai surgir aí dentro do condutor e vai fazer com que esses elétrons possam se mover produzindo o que nós chamamos de energia elétrica. Exatamente. Ou corrente elétrica, né? E acompanhando aí no desenho, na simulação que vai aparecer, observem aí que tem o fio e nesse fio tem um campo elétrico que vai ordenar esses elétrons e eles vão se mover em uma direção. Sim, e falando sobre isso, né, mostrando aí o fio, agora temos os conteúdos que podem ser abordados com isso. Um deles é o efeito Joule, que é o que? Aquecimento. Na casa de vocês, ferro de passar, o experimento com as lâmpadas, chuveiro elétrico. Então esse é um dos fenômenos que acontece na passagem de corrente elétrica. Ela passa, tem uma resistência e acaba aquecendo. Nesses materiais que eu falei, é necessário, né, Décio? Justamente. Mas temos também? Temos também o efeito chamado efeito magnético, que estaremos numa oportunidade falando sobre, inclusive, o experimento de Oersted, que é o pai do eletromagnetismo, onde mostra que a corrente elétrica produz também campo magnético, além do campo elétrico, né? E temos, além desse efeito magnético, vamos estudar com todas as propriedades do magnetismo, nós temos também um outro efeito, o efeito utilizado em química, né? Isso, aí os professores Almeida e Renata, Almeida, né? E a professora Renata, é a questão da eletrólise, né? É a passagem ali, o movimento de íons positivos e íons negativos. Então, para finalizar, vamos falar dos efeitos... Os efeitos fisiológicos. Exatamente. Os efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica provoca no corpo humano, corpo de animais também pode ser. Esses efeitos fisiológicos são os efeitos que a corrente elétrica causa ao passar, então, pelo corpo, né? Exato. Nesse caso, pode provocar dor e o famoso choque elétrico, que é a contração dos músculos, né, que nós temos, então. Esses efeitos são causados por imprudência, muitas vezes, né? Nós temos, por exemplo, um fio desencapado ou nós temos o famoso relâmpago, né? O raio que atinge uma pessoa, não é isso? Exatamente. Então esses são os conteúdos que vão ser abordados durante todo o terceiro ano, certo? Justamente. Claro que verão muito mais nas nossas aulas. Então, pessoal, até mais. Pessoal, e aí, bacana, né? Gostaram da simulação? Então vamos continuar com o nosso conteúdo. Olha só. História. Lá na história, vamos ver que foi descoberto por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, é um dos primeiros nomes que nós vemos quando a gente está começando a estudar eletricidade, tá bom? Então, Tales de Mileto era filósofo e vocês vão ver muito que naquele tempo, além de físico, filósofo, cientista, eles ocupavam muitas outras coisas aí no estudo da ciência, tá? Então, Tales de Mileto, como a gente pode observar aqui, ele descobriu o seguinte, que ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro,
observou que pequenos pedaços de palha e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Âmbar, pessoal, é um tipo de resina, ok? É um tipo de resina, ela é um pouco translúcida, tem uma corzinha marrom. Então, ele começou a fazer essas experiências aí e eles começaram a ver coisas que para nós são triviais, são cotidianas, lá naquele tempo não era. Então, eles começaram a observar esses tipos de fenômenos aí. Ué, por que se eu esfregar um pedaço desse material aqui com outro material, eu vou conseguir atrair outro tipo de material? Então, eram questionamentos que eles começaram a fazer e começaram a investigar. Então, um dos primeiros nomes aqui, ó, é Tales de Mileto, ok? Continuando, pessoal, ainda falando sobre Tales de Mileto. Ele foi filósofo, como eu falei para vocês, engenheiro, matemático, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. Então, ele não se contentava em ser apenas uma coisa, ok? E o primeiro filósofo ocidental que se tem notícia. Então, o pessoal estudou várias coisas. Ele é um dos primeiros filósofos aí que se tem notícia, ok? Ele tem, como vocês podem ver aqui, ó, a ascendência fenícia. Ele nasceu lá em Mileto, é por isso que é Tales de Mileto, ok? Que é uma antiga colônia grega, tá? Na Ásia Menor, atual Turquia, tá bom? Isso por volta de 623 a.C. Então, pessoal, aqui é ou 623 ou 624 a.C. E faleceu em aproximadamente aqui, ó, 546 ou 548 aí antes de Cristo, tá bom? Esse aí é Tales de Mileto, ok? Pessoal, olha só. Então, o Tales de Mileto, ele começou a fazer essas investigações. Essas investigações consistiam em atritar materiais e verificar que esses materiais atritados, por algum motivo, atraíam outros tipos de material, ok? O que eu falei para vocês? Estamos estudando eletricidade, né? Eletromagnetismo. Vamos começar aí pela eletricidade. Dentro da eletricidade, a gente tem eletrostática e eletrodinâmica. Nós estamos começando pela eletrostática. Professora, qual é a diferença aqui, só para nós não confundirmos? Pessoal, a eletrostática estuda a propriedade das cargas em repouso, ok? A eletrodinâmica vai estudar o comportamento das cargas quando elas têm um movimento orientado, ok? Por Tales de Mileto ter feito esse tipo de investigação, foi daí que veio o nome eletro, foi daí que veio o nome eletricidade. Vamos ver como é que foi? Olha lá. Do âmbar, elétron, ok? Então, âmbar significa elétron. Surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito. Graças a Otto von, olha só que nome bonitinho aqui, como vocês podem ver. Em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas, ok? Então, o pessoal começou a investigar que essas propriedades de atração dos materiais eram devidos às cargas elétricas, tá bom? E Otto, ele fez uma máquina onde uma esfera de enxofre gira constantemente atritando-se em terra seca. Então, ele fez um dispositivo para fazer atrito do enxofre com terra, tá bom? Meio século depois, Stephen Gray faz primeira distinção entre condutores e isolantes. Pessoal, o que eles começaram a perceber aí com os experimentos? Que tem materiais que eles atraíam outros tipos de material, certo? Tinham materiais que conduziam essas cargas com maior facilidade, mas também tinham materiais que não tinham essa facilidade de condução ou que não tinham essa facilidade de atração de outros materiais. Então, eles começaram a distinguir o quê? Então, tem material que conduz melhor, condutores, e tem materiais que não conduzem tão bacana, que são o que? Os isolantes, ok? Vamos continuar, olha só.
Então, pessoal, ainda durante o século XVIII também as máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco rotativo de vidro que é atritado a um isolante adequado. Então, depois de muitas investigações lá no século XVII, no século XVIII, eles já conheciam a maioria dos materiais que eram isolantes, então eles fizeram aí outros tipos de máquina, como eu acabei de ler para vocês. Bom, uma descoberta importante foi o condensador, descoberto independentemente por, olha só, Ewald Georg von Cleist, que nome lindo, né, pessoal? E também por Petrus van, eu não vou ler esse nome, que ele é muito grande, mas vamos lá, o que eles fizeram aqui que contribuíram para nós? O condensador consistia em uma máquina armazenadora de cargas elétricas, então eles construíram aí um condensador para armazenar cargas. O que era esse condensador? Eram dois corpos condutores separados por um isolante delgado, ok? Delgado é um corpo mais fino, ok, pessoal? Bom, olha só, outra invenção. Outra invenção importante de uso prático foi o quê? O para-raios, tá, pessoal? Para-raios aí que até hoje é utilizado em grandes edifícios. Ele foi feito por quem? Benjamin Franklin, tá? É o responsável. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de dois corpos tipos de eletricidade em um dos corpos. Ou seja, ele atritou dois corpos e falou o seguinte, olha, era a falta dois dos corpos de eletricidade em um dos corpos, ou seja, um tinha, o outro não tinha. Esses dois tipos de eletricidade eram chamadas de quê? De eletricidade resinosa e eletricidade vítrea, ok? Então ele separou a eletricidade nesses dois tipos aqui. E aqui, como vocês podem ver na imagem, eu tenho exemplos de para-raios, ok? E como eu falei para vocês, geralmente eles ficam aí em topos dos edifícios, ok, pessoal? E mais tarde, tá, a gente vai falar da função desses para-raios. Bom, galerinha, continuando, ainda no século XVIII foi feita a famosa experiência de Luigi Aloisio Galvani, ok? Então Galvani também foi um nome muito importante aí no estudo da eletricidade e essa experiência, ela se consiste em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta, ok? Ele não matou a rã, ele já pegou a rã morta para fazer a experimentação. O que ele fez? Ele fez o seguinte, essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta. Tá? Alessandro Volta também é um nome muito importante e ele entra aí também com a pilha, tá? A pilha de Alessandro Volta, a gente vai até falar disso depois. Então o que aconteceu, pessoal? Galvani, ele viu que se eu tenho potenciais elétricos, eu poderia produzir contrações nos músculos de uma rã morta, ok? Essa diferença de potencial ela foi atribuída por quem? Por Alessandro Volta. Ele pegou o experimento de Galvani e estudou. Como é que ele fez isso? Ao fazer contato entre dois metais, a perna de uma outra rã morta, ok? Então ele pegou o experimento aí e aperfeiçoou. Bom, essa experiência foi atribuída à sua invenção chamada pilha voltaica. Então a pilha voltaica veio aí do experimento de Alessandro Volta, tá, pessoal? A pilha voltaica consistia em uma série de discos de cobre e zinco alterados, separados por pedaços de papelão embebecidos por água salgada, tá? Embebecidos seriam mergulhados, tá bom, pessoal? Então ele fez o experimento aí, vocês podem ver que essa primeira pilha ela foi bem arcaica, mas foi muito importante justamente para mostrar que nós temos diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial nós vamos estudar muito ainda dentro de eletrostática, ok? Pessoal, vamos continuar, olha só. Aqui na imagem vocês podem ver o experimento, olha só aqui a pilha do Alessandro Volta, então tá aqui ó, os discos de metal, como ele falou, e as folhas aqui embebecidas
ou seja, mergulhadas em água salgada, tá bom? E aqui seria um esquema, um desenho de como eles fizeram essa ligação na perna da rã, ok? Nas duas pernas, como vocês podem observar. Essa imagem aqui mais abaixo corresponde à perna relaxada, ok? Quando aplica aqui uma diferença de potencial, a gente tem a contração muscular, ó, como vocês podem ver nessa imagem mais acima aqui. Ok, pessoal? Entendido? Então, vocês podem ver que as experiências antigamente eram bem arcaicas, né? Mas foram muito importantes aí para o estudo de fenômenos eletromagnéticos, tá bom? Vamos continuar, olha só. Com essa invenção, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável, porque antes disso não conseguiram obter aí fontes de corrente muito estáveis, tá, pessoal? Então, com esse experimento aqui, conseguiu-se obter essa corrente elétrica estável aí. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. Então, uma vez que você conseguiu aí corrente elétrica estável, ficaria mais simples ou melhor até para estudar os fenômenos relacionados à corrente, tá bom? Galerinha, depois de um tempão, são feitas as experiências de decomposição da água. Lá em 1802, como vocês podem observar aqui, ó, Humphrey Davy, ok? Separa eletronicamente o sódio e potássio. Então, ele estudou esses dois elementos químicos aqui e conseguiu fazer a sua separação eletrônica, ok? Bom, o que nós temos mais aqui? Mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. John Frederick Daniel inventou em 1836, na mesma época das pilhas de George e a bateria recarregável de Raymond Louis Gaston, ele também inventou outras coisas, tá bom? Pessoal, olha só, se liga aqui. Outro nome muito importante para a física, que com certeza vocês vão ver quando nós formos estudar o magnetismo. Esse físico bem aqui, ó, Hans Christian Ørsted, ok? O Ørsted, pessoal, ele observou algo muito importante. Então, lá dos físicos que fizeram o estudo da corrente elétrica, ele fez uma observação muito importante e a partir dele que é conhecido que nós conseguimos unir a eletricidade com o magnetismo, ok? Bom, mas o que o Ørsted fez que foi tão importante? Vamos ler lá, olha só. Ele fez o seguinte, ele observa que um fio que de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Então, foi uma das primeiras observações que ele fez aqui, pessoal. Ele fez um circuito elétrico, que isso nós vamos estudar lá na unidade 2, ok? Nesse circuito elétrico, ele fez com que circulasse corrente elétrica e ele viu que, de alguma forma, esse fio que estava circulando corrente elétrica teve ação sobre a agulha de uma bússola. Então, com isso, percebe-se que há uma ligação entre magnetismo e eletricidade, ok? Aí você pensa o seguinte, bom, se o fio ele não está tocando na bússola e mesmo assim, né, esse fio ele está interagindo com a agulha dessa bússola, alguma coisa aconteceu ali, certo? Então, primeiro a gente utilizou a eletricidade, que era criar um circuito e fazer uma corrente elétrica passar por um fio. Outra coisa era descobrir como é que esse fio que estava circulando corrente teria influência sobre a agulha de uma bússola. Aí, pessoal, vai entrar um conceito bem bacana, que vai ser o de magnetismo, que nós vamos estudar em outras unidades, ok? Nós vamos descobrir que tem materiais que têm propriedades magnéticas. Essas propriedades magnéticas serão capazes de interagir com outros tipos de material mesmo sem tocá-los, tá bom? E nós vamos ver também o conceito de campo, que isso está relacionado ao conceito de campo. Vamos continuar? Olha só. Então tá aqui, ó, a foto do experimento do Ørsted, ok? Seria um desenho assim para esquematizar. Isso aqui, gente, é um circuito simples, tá bom? O que se consiste num circuito simples? Você pode ver que tem o fio, tá bom? Tá aqui o fio. Nós temos as pilhas.
essas pilhas aqui que é para orientar o movimento das cargas, para que se tenha corrente elétrica. Nós temos aqui, ó, o fio está passando por cima da bússola, que está logo abaixo do fio, e aqui nós temos o interruptor. Então, como é que eu faço para criar aqui corrente elétrica? Para que haja corrente elétrica num circuito, você tem que fechar o interruptor. Então, aqui, ó, interruptor aberto, não tem corrente elétrica. Interruptor fechado, aí sim eu tenho corrente elétrica. Ele observou o seguinte: quando o interruptor estava aberto, a agulha não se movia, a agulha não fazia nada, ok? Quando ele fechou o interruptor e teve aqui a passagem da corrente elétrica, ele observou que a agulha se moveu, pessoal, olha só, a agulha se moveu e ela ficou perpendicular ao fio, a trajetória da corrente. Olha só que observação interessante aqui, ok? Bom, lá também, em 1831, outro nome muito importante para o eletromagnetismo é o Michael Faraday, tá bom? Faraday, vocês vão ouvir também falar dele em outras unidades. Ele descobre que a variação na intensidade da corrente que percorre um circuito fechado induz uma corrente em uma bobina próxima. Então, olha só aqui o desenho como vocês podem observar. Pessoal, uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Então, vamos entender aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma bobina, ok? E essa bobina está ligada a um medidor de corrente. O que o Faraday observou? Que se eu pegar esse ímã aqui, vamos chamar ele de ímã de barra, e eu ficar passando dentro dessa espira, indo e voltando, eu vou estar induzindo passagem de corrente elétrica nessa espira aqui, ok? Então, o que nós podemos concluir a partir disso, pessoal? Algo bem interessante. Quando eu passo corrente elétrica no fio, como fez o Oersted, eu crio campo elétrico. Tem a criação de campo elétrico, de campo magnético, ok? Então eu tenho ali o campo magnético que é criado pelas cargas ali, e eu também tenho que eu posso fazer outra coisa. O que é? Eu posso, a partir do campo magnético, criar e induzir corrente. Então aí eu estou ligando novamente a eletricidade e o magnetismo, ok? Vamos continuar ali, olha só. Então, pessoal, uma corrente induzida, como eu falei para vocês, também é observada quando você introduz um ímã nessa bobina. Essa indução magnética, ok? Indução porque eu estou induzindo alguma coisa, teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Pessoal, isso daqui, hoje em dia, quando você trabalha com geração de corrente, é muito utilizado, tá bom? Então aqui vocês podem ver no desenho, como eu falei, uma bobina próxima a um ímã que gira. É um exemplo de gerador de corrente elétrica, tá? Então nós temos aí geradores de corrente alternada, que tem basicamente essa explicação bem aqui, ok? Bom, olha só como vocês podem observar ali na figura. Eu vou até apagar o que eu escrevi aqui. Pronto, pessoal. Então, a passagem aqui do ímã da bobina é dada desse modo aqui. E com isso, a gente pode observar que eu vou ter uma indução de corrente elétrica, ok? Outras coisas que nós podemos falar a partir disso, pessoal. Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornar as principais fontes de suprimento de eletricidade, empregada principalmente aonde? Na iluminação, ok? Então, muitos estabelecimentos, e principalmente hospitais e locais grandes, têm que ter geradores elétricos, tá? Porque se a eletricidade falta, se ela cai, tem que ter esses geradores aí para alimentar os circuitos para que as coisas continuem funcionando, tá bom? Lá em 1875 é instalado um gerador em Gare do Norte, Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores e estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para a utilização de energia hidrelétrica. Então, pessoal, olha só que interessante.
Eles pegaram esses geradores, aplicaram lá em Paris, que eles queriam fazer um espetáculo, né, e também chamar aí a atenção da população para ligar todo aquele jogo de luzes. Para isso, eles precisavam fazer e girar esses geradores. Então, eles inventaram o que ali? As máquinas a vapor para ajudar na geração de eletricidade, ok? Então, quando a gente estuda lá e vamos ter aulas para isso, formas de energia, muitas coisas vieram também dessas invenções, tá bom? Galerinha, vamos continuar, olha só. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886, junto às cataratas do Niágara, ok, pessoal? Então foi uma das primeiras hidrelétricas que se tem notícia, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Para ocorrer a distribuição de energia, foram criadas inicialmente condutores de ferro, tá? Depois os de cobre e finalmente em 1850 já se fabricavam os fios cobertos por uma camada isolante de guta bercha vulcanizada, que é um tipo de material que eles pegavam lá das extremidades dos vulcões, ok? Para isolar esses fios aí. Ou também uma camada de pano, tá, pessoal? Então, olha só os artifícios aí que o pessoal fazia para construir esses condutores aí, para poder fazer a distribuição da eletricidade, ok? Galerinha, olha só, outro nome muito importante para eletricidade e magnetismo na física que vocês também vão ver nas nossas aulas. É o Maxwell. James Clerk Maxwell. Em 1873, ele fez muitas publicações aí sobre eletricidade e magnetismo. E foi em 1873 que ele fez o tratado sobre eletricidade e magnetismo. E representa aí um enorme avanço no estudo do eletromagnetismo, tá, pessoal? Então, eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo. Quem viu que tinha primeiramente aí a relação entre os dois foi Oersted. Aí veio Faraday com a indução eletromagnética e também veio Maxwell aí que fez um tratado sobre eletricidade e magnetismo. Bom, a partir desse tratado, a luz passa a ser estendida como onda eletromagnética também, tá, pessoal? Esse conceito de onda, a gente vai lembrar lá do segundo ano, tá bom? O que é uma onda? Onda é algo que se propaga, ok? Onda eletromagnética, vocês lembram? A onda eletromagnética, para ela se propagar, ela não precisa de meio material. E é justamente composta pelo quê? Combinação de campo elétrico com campo magnético, ok? Então, a partir desse tratado, além da luz ser estudada como partícula, também ela é entendida como uma onda eletromagnética. E isso vocês podem procurar depois, o termo espectro eletromagnético, tá bom? E vocês vão ver que a luz, ela está lá classificada como uma onda eletromagnética, tá bom? Vamos continuar, pessoal, olha só. Então, a partir desse tratado, isso ocorreu. E aqui, ó, como eu falei para vocês, uma onda em que se consiste campos elétricos e magnéticos. Então, a luz como onda eletromagnética, ela se consiste na combinação de campos elétricos e campos magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Pessoal, lembrando que o que é perpendicular, geralmente são campos que formam entre si um ângulo de 90 graus. Entendido isso? Isso aqui é muito importante para a física, essa questão desse estudo, porque a partir disso passou-se a entender muito sobre o comportamento da luz como uma onda eletromagnética. Tá, pessoal? Olha só. Continuando. Outro nome importante aí para a física, Hertz. Hertz, em suas experiências realizadas aí a partir de 1885, estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Lembra aquela bobina que nós colocamos anteriormente? Então, Hertz também fez experiências aí, ok? Nessas experiências, observa que se refletidas, refratadas e polarizadas, do mesmo modo que a luz. Tá bom, pessoal? Então, ele fez aí
investigação, tá? De refração, reflexão e polarização aí, ok? Com o trabalho de Hertz fica demonstrado que as ondas de rádio, que também são ondas eletromagnéticas, ok? E as de luz são ambas ondas eletromagnéticas, como eu falei para vocês. Desse modo, ele confirmou as teorias de Maxwell. Tá bom, pessoal? Então, o que ele fez? Ele pegou outro tipo de onda eletromagnética, que é de rádio, e fez o estudo e observou que a luz também se comporta da mesma forma quando está relacionado a esses fenômenos, tá bom? Pessoal, as ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na sua frequência, que foi o que ele observou, tá bom? Olha só, são mais, como eu falei para vocês, procura depois o termo espectro eletromagnético e vocês vão ver lá todas as ondas eletromagnéticas e vocês vão ver que o que difere essas ondas são a sua frequência de propagação e também o seu tamanho dado pelo comprimento de onda, tá bom, pessoal? E a partir disso dá pra gente ver muito sobre o comportamento dessas ondas, ok? Vamos continuar, olha só. Ainda dentro da nossa história de Hertz, ele não explorou as possibilidades práticas e abertas por suas experiências. Ele investigou muita coisa, mas ele não explorou muito aí as possibilidades práticas, tá bom? Mais de 10 anos se passaram até que Marconi utilizasse essas ondas de rádio aí no seu telégrafo sem fio. Olha só, pessoal, telégrafo sem fio aí por ondas de rádio, ok? A primeira mensagem de rádio é transmitida através do Atlântico em 1901, tá bom? E a gente pode ver também, relacionando aí com história, né, durante aí eventos e guerras também, que muitas vezes foram se utilizados esses telégrafos através dessa tecnologia aí para se transmitir mensagens, ok? Todas essas experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilização dos fenômenos elétricos sem praticamente todas as atividades do homem. Pessoal, então, olha só, aqui vocês podem observar que o domínio dos fenômenos eletromagnéticos e das propriedades ajudou muito e impulsionou a utilização disso pelo homem. Então a gente tem desde motores, equipamentos, transmissão de mensagens, ok? Aplicação em equipamentos médicos principalmente, tá bom? Diagnóstico de imagens, nossa, é uma infinita possibilidade aplicada aí no nosso cotidiano com o estudo dos fenômenos eletromagnéticos, tá bom? Vamos continuar, pessoal, olha só. Conceito, vamos trabalhar um conceito aqui. É impossível imaginar como seria a nossa vida sem eletricidade. Ela está presente em praticamente todos os momentos do nosso dia a dia. Quando acendemos uma lâmpada, guardamos um alimento na geladeira para conservá-lo, ao assistirmos à TV, entre tantos outros. Portanto, precisamos dela para viver com qualidade e conforto, ok? Pessoal, olha só, outra coisinha também. A eletricidade é definida como a parte da ciência, como eu falei para vocês, que estuda fenômenos que ocorrem graças à existência de cargas elétricas nos átomos que compõem a matéria, ok? Então, quando você está estudando a matéria, estudando a eletricidade, nós vamos ver que essas cargas elétricas aí são o objetivo de estudo e a partir disso a gente estuda os fenômenos eletromagnéticos, tá bom? Lembrando que os átomos são formados por prótons, portadores de carga positiva, nêutrons, que ficam no núcleo atômico, e por elétrons, portadores de cargas negativas, localizados ao redor do núcleo, em uma região denominada eletrosfera. Ok, pessoal? Bom, divisão dos conteúdos. Como eu falei para vocês lá no início, e agora para fechar, a gente vai fazer essa divisão de maneira mais concreta, ok? Primeiro, vamos lá, eletrostática. O que estuda a eletrostática? Estuda as cargas elétricas em repouso, pessoal, como eu falei para vocês. Ou seja, quando ela não tem movimento orientado. E abrange os conceitos de tipos de eletrização, força eletrostática, devido a essas interações, campo elétrico e potencial elétrico. Ok, pessoal? Então, é o objeto de estudo da eletrostática e está lá como nosso primeiro conteúdo
da unidade 1, que nós vamos ver a partir das próximas aulas, tá bom? Quais são as outras áreas de estudo? Vamos ver? Olha só, se liga ali. Além da eletrostática, o que eu tenho também? Eletrodinâmica, como eu falei para vocês, é responsável pelo estudo das cargas elétricas em movimento, pessoal, em movimento, ok? Refere-se principalmente aos conceitos associados à corrente elétrica, aos circuitos elétricos e também aos seus componentes elétricos, como resistores, geradores e capacitores, ok? E também o que nós temos mais? Eletromagnetismo, pessoal, é a parte da eletricidade que estuda a relação entre fenômenos elétricos e magnéticos, sendo eles a corrente produzida pela variação de campo magnético, bem como o campo magnético gerado por corrente elétrica. Olha só, pessoal, que legal! Então significa que nós vamos estudar tudo isso daí, ok? Galerinha, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais física para vocês, tá bom? Tchau, tchau! Deu certinho ali, que eu tava olhando para ver se